Sanctus Christi animo, Alleluia, Amen, corpus adonoroso, Alleluia, Amen. Olá, vamos dar sequência à série de vídeos A Bíblia Como Ela É, e hoje vou falar sobre Salomão. Esse é o vídeo número 27, né? Não se esquecendo que eu vou voltar no 25 lá, que é aquele da matança. Vou falar também sobre Salomão lá, mas é outra história. Esse aqui eu quero falar sobre Salomão, o que eu considero o grande comedor da Bíblia. Ele foi o terceiro rei de Israel, é filho de Davi, né? Sucedeu Davi. E você vai ver essa história ali em Reis, na Bíblia, procura lá. Dessa vez eu não vou ficar lendo lá, porque você vai lá e procura que tá lá. O que eu falo aqui é verdade, você vai ver que é. Esse vídeo serve também para refutar algumas explicações de alguns evangélicos que eles tentam assim mostrar, sabe, tipo, tem aquelas contradições da Bíblia que você fala, isso aqui contradiz isso. E tem uns evangélicos estudiosos, também é direcionado a você, evangélico, se puder me dar uma outra explicação, além das que já me deram e além do que eu conheço e do que eu vou falar aqui, eu agradeço. Uma vez eu estava conversando com o pessoal que fica ali com aquelas banquinhas de revista evangélica ali e tal, aí falando sobre o adultério. Tem aquela história na Bíblia que se uma pessoa pelo menos olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. E eu peguei e citei o caso da Bíblia, que a Bíblia, por exemplo, era permitida o cara ter várias mulheres. Inclusive, ele podia sapecar a empregada da mulher também, a empregada, ama, sei lá, escrava, não me lembro o nome, mas é por aí, deve ser escrava, porque o cara podia comer também, e os filhos que teriam com essas mulheres seriam considerados filhos legítimos do casal ou dele, sei lá. É uma história esquisita. Eu fico imaginando assim, né, como a mulher era tratada, né, na Bíblia. Por exemplo, a mulher que conseguiu casar, beleza, mas aquela que era empregada daquela que casou, que era obrigada a dar pro cara também, entenderam? Mas tudo bem. E eu falei sobre isso e citei, claro, Salomão. Poxa, o cara teve 1000 mulheres, então a Bíblia condena o adultério e Salomão era um homem de Deus. Tá, aí eles falam que é o seguinte, a explicação dessas pessoas, desses evangélicos. E naquela época era permitido, porque tinha um mandamento de Deus que era de multiplicar as pessoas na terra. Então, esse vídeo eu vou refutar exatamente essa história de que não era bem assim, que para aumentar a população na terra, não. Todo mundo sabe que Salomão era um rei muito rico, ele ganhava muito ouro, todo mundo oferecia ouro para ele, foi considerado um rei muito sábio também. Mas a história da procriação não é assim. Eu vou até contar uma história. Eu tenho um tio, quer dizer, tinha, né, que Deus eu tenho, ele era evangélico. Então ele já se foi dessa para outra. Mas ele teve 18 filhos. Eu só quero dizer o seguinte, ele teve 18 filhos e ele não tinha a incumbência de popular a terra. Vamos fazer aqui uma comparação. Sabe quantos filhos Salomão teve? Salomão teve, deixa eu contar aqui, teve um filho. Então o cara, para ter 1000 mulheres, para ter um filho, ele não tinha incumbência de popular a terra. Porque se é esse meu tio lá, se mandasse esse meu tio falar, ó, chega a ver, ele com 1000 mulheres, ele teria feito 18.000 filhos. Quer dizer, pô, montava uma cidade grande só para ele, uma cidadezinha boa só para ele. Isso na teoria, né? Porque na prática, como eu disse, ele teve 18 filhos, mas não tinha incumbência de popular a terra. Que se ele tivesse, provavelmente ele teria tido uns 50. Meu tio mandava ver mesmo. Então é aí que eu quero chegar. E Salomão, com 1000 mulheres, era 700 esposas e 300 concubinas. Sem a incumbência de popular a terra, sem aquele compromisso com Deus de encher a terra, ele teria que ter no mínimo 18.000 filhos. Para não perder feio para esse tio meu, né? Raciocina comigo. O ano tem 365 dias. Então 1000 mulheres, digamos, se ele fosse sapecar uma por noite, ia dar quase 3 anos para ele voltar na mesma. A não ser que ele fazia um surubão da porra, né? Daquele lá, juntava 10 mulheres e sapecava as 10. Mas mesmo assim, ele teria que ser muito forte para sapecar 10 mulheres por noite. Vamos fazer as contas aqui. 1000 mulheres, 10 por noite, ia dar 100 dias.
3 meses e 10 dias para voltar na mesma. Isso toda noite, ou seja, para ele sapecar 10 mulheres por noite, ele teria que viver em prol disso. Mas não, ele era aquele cara que recebia outros reis, dava conselho e tal, ele fez expedição, não sei pra onde. Me desculpe, conversa fiada. Isso é conversa fiada. E além de tudo, naquela época não existia método anticoncepcional. Não tinha comprimido, pílula, camisinha, essas coisas. Eu acho que não tinha, né? Então, como é que ele não teve pelo menos uns 5 mil filhos aí, sei lá, 30 mil filhos? 1000 mulheres. Se fosse passar uma por noite, que seria o mais lógico, uma por noite, toda noite uma, ele ia demorar 3 anos para voltar na primeira. Ele não ia saber nem reconhecer quem era a face. Sem contar que ele poderia ter aquelas preferidas dele, né? Porra, essa aqui eu gostei, vou querer comer ela uns 3 dias. Não vou falar comer não, porque fica muito vulgar. Vou querer possuí-la uma semana aí. Gente, isso daria 5 anos, sei lá, 6 anos. Agora vamos falar também sobre outra parte, né? Que vocês não pensaram, né? Que ele pode ter sido o grande chifrudo, corno. O grande corno de toda a história. Você acha que foi José? Pode não ter sido José. Porque José pelo menos foi por uma boa causa, né? Que era para salvar o mundo. Você vai me desculpar. 1000 mulheres, o cara com um filho só, é porque ele não sapecou todas. Em 1000 mulheres, você acha que pelo menos umas 100 ali, você acha que ela ia ficar 3 anos com vontade de dar uma sapecadinha? E como ele ia controlar tudo isso, controlar 1000 mulheres? Pô, tem cara que tem uma só e não consegue controlar ela. Porque hoje em dia você tem câmera, você tem carro, vai lá ver cabelo no banco do carro, você tem um monte de coisa. Agora naquela época você não tinha esses recursos. E outra, o troço, você sabe, lavou, tá novo. Não tem como você... Eu acho que ele foi o grande corno da história. Porque não tem como, cara. Uma mulher passar 3 anos sem dar uma sapecada, uma ou outra passa. Mas uma ou outra não passa. Claro, ele ia mandar a guarda, segurança pra cuidar. Mas esse segurança mesmo que ia sapecar as mulheres dele... É uma história muito mal contada, gente. Vamos refletir. Então, Salomão governou por 40 anos. Vamos fazer umas continhas aqui. Ele governou por 40 anos, porque há divergência nesses números também. Cada 3 anos ele sapecava uma. Ele sapecava, voltava na mesma. Aí ia dar 3 vezes 10, 30... 13 vezes. Uma pela outra, entre 12 e 14 vezes sapecada. Durante toda a vida. É difícil. E outra, mesmo assim ele teria que ter pelo menos uns, sei lá, 14 vezes sapecando, digamos que ia dar metade lá, ia dar filho. Sei lá, pelo menos 10 mil filhos teria que ter, né? Se a história fosse real. Mas dá pra ver que não é uma história, é uma história cabulosa, né? Gente, espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dá um gosteizinho lá, sabe aquele dedinho que tem ali embaixo? Vai lá, clica nele, pronto. Compartilhem meus vídeos com as outras pessoas, comentem. E espero, se alguém puder refutar essa minha visão da coisa, vai lá, coloca lá, explica, eu agradeço ao evangelho e tudo. E eu agradeço vocês. Lembrando que eu não sou ateu, né? Nós que não somos ateus, nós acreditamos assim meio por cima, né, dessas coisas. Nós temos que relevar tudo isso, beleza? Valeu, um grande abraço, fique com quem você quiser. Que agora eu vou editar esse vídeo, graças a minha vontade, porque se eu não quiser eu não edito também. Beleza, até mais.